Bom dia, crianças, tudo bem? A gente está começando mais uma EBD online. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial, a gente vai ter a oportunidade de orar pelos nossos missionários, os missionários que estão espalhados pelo mundo e principalmente aqueles que não podem falar do amor de Jesus, que eles são perseguidos. Então hoje a gente vai orar por eles e eu vou contar um pouco de uma história que fala sobre isso. Mas antes eu queria falar que a gente tá com muita saudade de vocês. Eu, a tia Débora, a tia Flávia, a gente ora por vocês sempre. A gente não vê a hora de estar com todo mundo junto, tá bom? Eu vou fazer uma oração com vocês. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Continue a nos abençoar, fale aos nossos corações e que o Senhor continue a cuidar da nossa vida, dos nossos amigos e da nossa família. Muito obrigada porque o Senhor tem sido presente na nossa vida todos os dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou falar a história de um homem chamado Saulo, mais conhecido como Paulo. Será que vocês sabem a história dele? Pois é, Saulo, ele era um homem que perseguia os cristãos. Ele era um homem que ele matava os cristãos. Se você falasse de Jesus para alguém, para algum amigo, ele ia lá e matava, ele ia atrás, fazia maldade. Ele não gostava que as pessoas falassem de Jesus para os outros. Ele não gostava que as pessoas compartilhassem do amor de Deus. Isso deixava ele muito bravo. E aí, ele era uma pessoa maldosa que matava quem falasse de Jesus ou ficava perseguindo. E um dia ele conseguiu um documento que todas as pessoas que falassem de Jesus poderiam ser presas. Então, se os discípulos falassem de Jesus, se as pessoas pregassem de Jesus ou falassem do amor dele, elas poderiam ir para a prisão. Imagina, você não faz nada de errado, você está falando do amor de Deus e você vai preso. Pois é, Saulo era um homem muito ruim, ele tinha um coração muito mau. E ele fazia isso com as pessoas que serviam a Jesus. Certo dia, Saulo, ele foi para Damasco, uma cidade que ficava um pouco distante de onde ele estava. Ele foi com os amigos para lá. Era noite, ele estava andando com os amigos pela estrada e de repente veio uma luz muito forte sobre ele. Imagina vocês uma lanterna acesa bem no rosto de vocês, assim no olho. Incomoda, né? A gente fica fechando o olho, a gente não consegue abrir. É essa luz bem forte que veio sobre Saulo e Saulo não conseguia enxergar nada. Ele ficava sem enxergar. E ele ouviu uma voz, só que ele não conseguia ver o que estava acontecendo. Os amigos dele conseguiram ouvir alguns ruídos, mas não ouviam direito. E ele estava ouvindo, mas não conseguia enxergar. E tinha uma voz que falava assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo ficava: gente, quem que tá falando comigo? O que tá acontecendo? E a voz continuava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo ficou muito agoniado com isso, ele não conseguia abrir o olho, não conseguia ver. E de repente a voz falou: sou eu, Jesus, aquele a quem você persegue. E Saulo ficou agoniado: Jesus está falando comigo, eu persigo as pessoas, eu sou mal com as pessoas, Jesus está falando comigo. E ele ficou muito agoniado com isso, sem enxergar nada. E ele ficou assim: Jesus veio falar comigo. E ele não conseguiu enxergar, ele ficou cego por 3 dias. Saulo seguiu viagem, ele foi até a cidade de Damasco. Ele continuou sua viagem mesmo sem enxergar e ficou com isso na cabeça. Jesus veio falar comigo, Jesus perguntou por que eu estava perseguindo. E ele realmente perseguia e matava os cristãos. Ele seguiu viagem mesmo sem enxergar, ele só conseguia ouvir, mas não estava vendo nada do que estava acontecendo, e ele chegou em Damasco. Quando ele chegou em Damasco, existia um homem, um servo de Deus na cidade de Damasco, chamado Ananias. Jesus chegou para Ananias e falou: Ananias, vai até a casa de Judas e fala com Saulo. Fala que eu mandei você lá para falar com ele. E Ananias ficou com muito medo. Ele falou: Senhor, mas eu vou falar com Saulo. Saulo mata os cristãos. Eu sou cristão, sou um servo do Senhor. Eu vou lá, ele vai me matar. E Jesus falou: vai até lá falar com Saulo. Ananias ficou resistente. Ele falou: eu não quero ir lá, ele vai me matar. Eu não queria ir até a casa de Judas, mas ele obedeceu ao Senhor. Ele falou: se Deus está me mandando ir lá, eu vou até a casa de Judas. E Ananias seguiu até a casa de Judas para poder falar com Saulo. Chegando lá, ele abriu e falou: Saulo, eu vim aqui porque Jesus me pediu. Saulo já ficou assim. E Saulo ainda não estava enxergando, ele ainda estava cego. Ele ficou assim: Jesus pediu para você vir aqui. Ele ficou sem entender o que estava acontecendo. E aí Ananias falou: Jesus pediu para eu vir aqui falar que ele falou com você
no dia na estrada que você não conseguia enxergar nada. E ele quer que você não persiga os cristãos. O que você faz é mal, o que você faz é ruim. E na hora, o Saulo, algo mudou no coração dele. Foi a presença de Jesus. E naquele momento, Saulo abriu os olhos, ele estava enxergando tudo. E o Espírito Santo de Deus invadiu o coração dele e preencheu todo o coração dele. E naquele momento, Saulo ele se converteu e ele confessou que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da vida dele. Naquele momento, ele entendeu que ele tinha que parar de perseguir os cristãos, que ele tinha que parar de fazer maldade, de matar essas pessoas. E que Jesus também tinha mudado a vida dele. Então, crianças, a gente aprende que a gente tem que obedecer a Jesus quando ele pede pra gente fazer as coisas, quando Jesus... A Bíblia fala os mandamentos pra gente honrar nossos pais, pra gente obedecer. E Jesus, ele quer que a gente viva uma vida de obediência a ele. E foi isso que Ananias fez, ele obedeceu a Jesus mesmo com medo. E Saulo foi impactado. Saulo enxergou, os olhos dele se abriram, ele foi preenchido por Jesus, pelo Espírito Santo, pela presença de Jesus. E ele se converteu. E ele parou de fazer maldade, ele parou de perseguir cristãos. Ele entregou a vida dele literalmente para Jesus. E isso o transformou completamente. Então, a gente aprende que a gente deve obedecer. A gente aprende que tem muitos missionários, muitas pessoas que vivem distante, que falam do amor de Jesus para outras pessoas e elas são perseguidas. E muita gente não gosta que elas façam isso. E a gente tem que orar por elas, para que Deus abençoe, para que Deus ajude nesse momento. Que assim como Saulo, que enxergou, que viu que ele estava fazendo muita maldade, outras pessoas também possam ver o amor de Deus e possam reconhecer que Ele é o nosso Salvador e que Ele morreu por nós. Então essa semana a nossa tarefa vai ser orar pelos missionários, orar pelas pessoas que vivem no nosso país e vivem distante, falando do amor de Jesus para outras pessoas. A gente vai orar por elas e pedir para que Jesus continue a abençoar e a proteger a vida delas. E que a gente aproveite para falar para os nossos amigos, para nossa família, para as pessoas que estão do nosso lado, do amor de Jesus também. E a gente possa sempre ser obediente, principalmente aos mais velhos, à nossa família. E que essa semana seja uma semana que a gente realmente coloque isso diante de Deus. Essa é a nossa lição de hoje, que a gente possa ter um momento também com a nossa família agora, orando por essas pessoas, orando pelos nossos amiguinhos também, orando pelo nosso país, tá bom? E agora eu também vou fazer uma oração com vocês. Papai do céu, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia, nós te agradecemos mais uma vez pelo seu cuidado. Pedimos que o Senhor continue a nos guiar, que o Senhor continue a nos conduzir, que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe todas as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade nesse momento e abençoe as pessoas que estão longe das suas famílias, que estão pregando do seu amor para as outras pessoas. Cuida delas e abençoe. Em nome de Jesus, amém. Então a nossa tarefa essa semana é orar pelos missionários, orar pelas pessoas que estão longe de casa, que estão falando do amor de Deus. E que Jesus também nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa. A gente tá com muitas saudades. E que Deus abençoe muito, tá bom? Beijo!